Volta no Morning Show dessa terça-feira, dia 2 de abril de 2024. Hoje é Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O objetivo é aumentar o entendimento sobre o transtorno e as necessidades das pessoas autistas. O autismo é um distúrbio que pode afetar o desenvolvimento típico, resultando em diferenças comportamentais e dificuldades na comunicação e na interação social. Mas não quer dizer que existem limitações. Olha só, a gente convidou o deputado amazonense, Amon, para participar com a gente ao vivo. Amon teve um problema de saúde, precisou de auxílio médico, mas a gente faz questão de falar dele porque Amon é um exemplo muito legal para ser seguido e ele gravou um vídeo pra gente. Cadê os dados sobre os autistas no Brasil? Esse é um assunto de extrema e necessária urgência. Nós vivemos um apagão dos dados sobre autistas e doentes crônicos e pessoas com deficiência intelectual e pessoas com doenças autoimunes no nosso país. O governo federal se elegeu prometendo inclusão. Na prática, nós temos um governo que diz ter orçamento para a saúde e educação de autistas, mas que sequer sabe o número e a demanda exata desse público no país. Tá aí, você viu um vídeo do Amon Mandel Lins, filho que tem 23 anos, ele é empresário, político, filiado ao Cidadania. Em 2020, aos 19 anos, foi eleito o vereador mais jovem na história de Manaus. Em 2022, já com 21 anos, ele foi eleito deputado federal, sendo ao mesmo tempo o mais votado e o mais jovem na história do Amazonas. O político amazonense é acompanhado por uma fono e uma psicóloga. Este que a gente vê nessas imagens, um belo exemplo nesse dia de conscientização sobre o autismo, que você que tem alguém, você que seja autista ou você que tenha um autista na sua família, essas pessoas podem chegar onde elas quiserem, inclusive no parlamento. Um excelente exemplo, Mano Ferreira. Primeiro deputado federal autista da história do Brasil, e ele, que é pré-candidato à prefeitura de Manaus, já aparece muito bem colocado nas pesquisas, então pode vir a se tornar o primeiro prefeito de capital autista da história do Brasil. É um exemplo muito importante, inclusive para ajudar a desmistificar, porque muita gente acha que alguém que possui autismo, que é membro da comunidade do espectro autista, é como se não pudesse ter uma vida normal, não pudesse ser produtivo. É um belo exemplo de como é possível, sim, incluirmos as pessoas autistas na sociedade e, com o tratamento adequado, com acompanhamento profissional que seja adequado para a situação de cada um, porque cada autista tem uma situação única e precisa, portanto, ter um acompanhamento adequado, especializado, conforme as necessidades de cada um. Se houver esse tipo de acompanhamento, eles podem sim ser completamente produtivos e ter uma vida extremamente saudável, que não apenas seja visto como se fosse um público que precisa de ajuda, mas é um público que pode ajudar muito o país. Sabe o que eu fico pensando, Pacheco? Como um deputado que é da comunidade, que é um autista, pode produzir para essa comunidade, né? Ser de fato um representante dos autistas no parlamento ou até mesmo um prefeito. Imagine se uma cidade que é governada por um autista não vai gerar política pública mais efetiva para essa comunidade, para os seus munícipes. Pacheco, eu quero te ouvir. Olha, Nelson, eu estou absolutamente de acordo com tudo que o Mano falou. Acho muito importante essa inclusão das pessoas com espectro autista. Existe um grande preconceito e uma pessoa que entra na vida pública tendo o espectro autista pode contribuir muito realmente para desmistificar essa questão e pode implementar políticas públicas, tem a visão do que é necessário para implementar políticas públicas para a gente ter cada vez mais inclusão dessas pessoas. Eu gostaria de destacar, Nelson, a grande atriz que é a Letícia Sabatella, que recentemente veio a público para dizer que ela também tem um espectro autista. Isso não a impede de ser essa atriz maravilhosa que todos nós estamos acostumados a ver no teatro, na televisão e no cinema. Então, é muito positivo que nós tenhamos esse deputado federal que é portador do autismo, e se ele for prefeito, com certeza, da Câmara ele tem muito a fazer, e se ele for prefeito, tenho certeza que Manaus também vai ganhar muito
sobre uma atenção especial que essa questão merece. Muito bem. Gente, vocês estão sempre acostumados a ver aqui, vocês veem sempre o Dr. Frederico Afonso conosco, que é advogado, é professor de Direitos Humanos, é um oficial da Reserva da Polícia Militar, falando sobre aspectos gerais do direito, né? Mas hoje a gente convidou o Frederico para falar exatamente sobre esse tema da conscientização do autismo, porque o Frederico é pai de 3 meninos diagnosticados como autistas e vai falar conosco hoje na condição de pai. Frederico, bem-vindo ao Morning Show, muito legal te receber aqui neste dia tão importante para a comunidade autista. Bom dia, Coba, bom dia a todos. Aliás, o programa é repleto de advogados hoje, então bom dia, doutor Pacheco, doutor Acácio, meu amigo doutor Palumbo e Almano. Um dia de luta hoje, Coba, é um dia sempre de reflexão. A ONU, quando ela criou a data, ela criou para isso, exatamente, que o programa está fazendo agora. Então aí os meus 3 pequenos, o do meio, o Thales com colar, eu com o colar do Theo, que esse é o meu mais velho, e o Thomas está no colo da Thaís, minha esposa, a mãe deles, né? Os dois, os extremos, o mais velho e o mais novo, nível máximo de suporte, nível 3, e o Thales, nível 2. Não tem várias particularidades aí para nós debatermos. Ô Frederico, você já falou aí do colar. Esse já é um ponto interessante que eu acho que é importante todo mundo que está acompanhando o Morning Show entender. O que significa esse colar para quem usa, para quem recebe alguém, de repente, num comércio, nas relações do dia a dia, e visualiza em uma criança ou em um pai um colar como esse que você está utilizando? Sabe, Coba, o autista, na forma da lei, ele é uma pessoa com deficiência, então equiparado às pessoas com deficiência. Vamos partir da premissa de uma pessoa cadeirante, um deficiente físico cadeirante. É visual. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma deficiência visual total, então cego. Ele está de óculos escuros, ele está de bengala. E o autista, principalmente a criança? Quem não vive esse meio não tem essa visualização. É muito comum você ouvir as pessoas falarem assim: ah lá, não tem educação, a criança está arrastando no chão do shopping. Não tem educação, a criança está em cima ali, por exemplo, de um sofá, de um restaurante, de uma mesa. Muitos autistas fazem barulhos, sons, principalmente quando estão muito excitados. Então é uma forma de você identificar aquele que não tem uma identificação aos olhos do leigos, porque nós que vivenciamos isso, a gente já identifica de longe, e o colar serve para isso. É justamente para você trazer uma identificação visual e rápida que se trata ali. Eu fico com o colar do Theo, o Theo que está aí no meu colo, porque ele não gosta de colocar o colar, mas é para ter uma rápida visualização ao nosso redor, que estamos ali ao lado de crianças autistas. Ô Frederico, você como pai de 3 crianças do espectro do autismo, você encontra dificuldades para o tratamento? Quais os tratamentos que uma criança como essa precisam? Você encontra isso no Sistema Único de Saúde, nos planos de saúde? Como você vê a questão do tratamento para essas crianças? Todas as dificuldades que você imaginar, exceto se você tiver condição de fazer no particular. Primeiro, como é que você precisa fechar um tratamento? Por meio de um laudo. Tudo começa de um laudo. E o laudo que é assinado pelo médico, no meu caso familiar, pela neuropediatra. Mas como é que eu chego à neuropediatra? Ela vai passar por um encaminhamento de especialistas. Então eu preciso fazer uma via crucis de psicóloga, fono e terapeuta ocupacional. E eu enfrentei todas as dificuldades porque eu fui enxergar o Theo, que está aí no meu colo, com autismo, na pandemia. Então pega todo o colapso da pandemia, da dificuldade de atendimento, de tratamento, de clínica. Eu demorei quase 1 ano, Coba, para fechar o diagnóstico do Theo. Primeiro que você tem uma negação. É uma fábula isso, no conceito ruim, falar assim: cada criança tem seu tempo. Não é isso. A criança tem um tempo certo, clínico, sob o ponto de vista médico, que ele tem que desenvolver algumas questões. Se ele não desenvolve, tem que procurar um especialista. Então, sob o ponto de vista de SUS, vai demorar muito, né? O Brasil, ele é formado por cidades pequenas, né? Nós somos apenas 26 capitais,
Distrito Federal, poucas cidades grandes, a maioria são cidades pequenas que não têm tal estrutura. Vai entrar numa fila, assim como todo mundo entra por meio do SUS. Vai ter o atendimento, mas vai demorar. Fechado o laudo, aí o médico, o neuro, ele vai prescrever tantas horas do que para cada espectro depois da avaliação de pelo menos então 4 laudos: o laudo da psicóloga, o laudo da fono, o laudo da terapeuta ocupacional e o laudo do médico. E aí o médico, ele geralmente ele prescreve um acompanhamento com fono, com psicólogo. Quais são geralmente as indicações médicas para uma criança do espectro do autismo, Frederico? Veja só, eu tenho então 2 crianças com nível 3. O Theo é aí no meu colo, ele vai fazer 6 anos agora em agosto, ele não tem fala funcional, ele não faz frase, então ele tem uma carga muito forte de fono, ele tem uma carga de psicólogo, ele tem hoje o que a gente chama da terapia ABA, ele tem carga de música, ele tem uma carga de terapeuta ocupacional. O Theo tem uma carga, por exemplo, de 30 horas semanais. O Theo com 5 anos e meio é fraudado ainda, então você começa a enxergar um efeito consequencial devastador nas famílias. Pai atípico, eu como pai atípico participo dos grupos, e o que acontece? Você vê a quantidade de pai e mãe, principalmente as mães, que se anulam profissionalmente para ter que acompanhar os filhos. Eu tenho uma carga de terapia semanal, somando aí os 3, de 80 horas semanais. O Thomas, que está no colo da Thaís, ele, além de ser nível 3, ele tem um quadro pequeno de hidrocefalia, mas todos têm uma carga muito alta, ou seja, é escola num período, terapia na clínica o outro período. Tá aí. Frederico, eu quero te agradecer demais por você vir aqui contar um testemunho pessoal neste dia tão importante de conscientização, né? Falar sobre detalhes que a população em geral precisa saber a respeito do autismo, a saber como lidar, saber incluir cada vez mais na sociedade as pessoas do espectro do autismo, a participação da família, o cuidado, o zelo. Tenho certeza que isso de alguma maneira também te transforma, né? E é um prazer enorme te receber nesse dia tão importante para falar sobre esse tema. Obrigado, viu? Você que é nosso colega de sempre aqui do Morning Show. Eu que agradeço, obrigado, parabéns pela pauta, não pode passar aí sem tocá-la, e a ideia sempre é a gente buscar políticas públicas de inclusão. Forte abraço, bom programa. Um abração. Gente, falando de pai, de mãe,